Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Founder to Founder. É um prazer enorme, tô aqui com o André Servais. André, que bom te ter aqui com a gente, cara. Muito obrigado pelo seu tempo, pela participação. E eu acho que a gente pode começar então perguntando quem que é o André? Legal, legal, Bruno. Obrigado pelo convite, estou super feliz em estar aqui. A resposta um pouco de quem é o André é uma coisa que eu, enfim, descubro um pouco todo dia também. Eu sou de Floripa, ilhazinha aqui no sul do Brasil, e meu histórico, para o início da carreira, eu achei que eu seria atleta profissional, então eu tive a sorte aí de poder começar a velejar bem cedo e isso, achei que seria isso que eu faria pro resto da vida. Depois mudou, né? Entrei para a universidade, trabalhei com educação, depois tecnologia no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos. E hoje, enfim, tenho o papel aí de founder e CEO da Selvia e equilibrar os pratinhos da vida também. Então, um pouco disso. E aí, hoje, eu ainda uso muito esporte como, enfim, deixar minha rotina mais alinhada, cabeça no lugar, para poder entregar o que a gente busca entregar com a Selvia, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco o que que é, né? Que legal, cara. Então conta pra gente um pouquinho o que que é a Sélvia, o que que ela faz, pra quem que ela faz, como que ela faz, pra gente ter uma fotografia. Boa, perfeito. A Selvia, resumido, é que a Selvia faz contabilidade via WhatsApp para prestadores de serviço autônomos. Então a gente começou com médicos, porque médicos têm uma complexidade super difícil do que eles precisam em termos contábeis e de experiência. E hoje a Selvia já expandiu, mas basicamente hoje o Brasil tem quase 30 milhões de prestadores de serviços autônomos, e isso a gente pode pensar desde médicos, desenvolvedores de tecnologia, quem trabalha em publicidade, dentista, psicólogo, fisioterapeuta. Então, muita gente no Brasil trabalha com prestador de serviço autônomo. Uma parte disso vai ser MEI, uma parte informal ainda, e uma parte vai ter um CNPJ que não pode ser MEI, seja por questão de faturamento, seja por uma limitação por lei, então se alguém é regulado por um conselho de classe, então pode ser médicos, por exemplo, tem o CRM, engenheiros também, então engenheiros tem o CREA, então não podem ser uma MEI. E aí, enfim, a gente ajuda em todo o processo, assim, desde abrir o CNPJ, garantir que o CNPJ é aberto corretamente, fazer a contabilidade mensal, fazer até o financeiro, emissão de nota fiscal, até a conta bancária desse CNPJ, tudo direto no WhatsApp. Então, putz, o Que prestador de legal. serviço autônomo no Brasil não nasceu querendo falar, nossa, eu me formei agora trabalhando como médico ou como dev, e aí eu quero aprender a virar um expert em contabilidade. Não, o que a gente quer é garantir que eu estou pagando o mínimo imposto possível, só que de acordo com a lei, e poder focar no que de fato importa, né? Não quero aprender a mexer no aplicativo complexo, fazer um monte de coisa. Não, quero só resolver as coisas de uma forma rápida. E a Selvia a gente desenvolveu isso. Então, tanto essa experiência de front-end, que é direto no WhatsApp, sem ter que aprender a usar nenhuma outra plataforma complexa, tanto na parte de enfim, no back-end, a gente automatizou as coisas e conseguiu criar uma parte com IA, uma parte com outros tipos de código que não vai ter erro, né? Então a gente vai conseguir fazer o imposto com eficiência tributária ali perfeita para que nossos clientes não gastem nenhum centavo a mais de imposto desnecessariamente, que é uma diferença muito grande no país que é o país mais complexo tributariamente do mundo. Então, o Banco Mundial fez um ranqueamento de todos os países em área de complexidade tributária. É um subranqueamento do Ease of Doing Business. E o Brasil ficou em último na lista, ou seja, o Brasil é um caos tributário, assim. Caramba. E, e aí qualquer, enfim, contabilidade, por mais bem intencionada que seja, é muito fácil fazer um erro que faz com que alguém perca de 0,5, 1%, 2% a mais de imposto, e aí isso ao longo da vida acaba acumulando muito dinheiro, né? Muito Então, legal, o que cara. a gente entrou para resolver foi isso. E aí tem muita coisa que a gente aprendeu no meio do caminho, dá para explorar. E eu posso contar um pouco mais também, mas vou deixar você escolher por onde a gente começa. Uma rápida pausa para falar do patrocinador do vídeo de hoje, que é o Crispy, que é esse carinha aqui que vocês estão vendo na tela de vocês. O Crispy é uma ferramenta omnichannel de múltiplas inbox para diferentes redes sociais, chat, tudo que você precisa. O mais legal de tudo é que vocês podem usar ele para API oficial de disparo também, que é o que eu uso aqui na minha operação hoje. Então, ao criar uma conta no site do Crispy, vocês podem acessar o marketplace deles em extensões e aqui em envio de mensagens, WhatsApp e conectar a API oficial de vocês. A API oficial significa que vocês conseguem disparar a mensagem
marketing usando os meios oficiais da Meta sem nunca levarem ban no número de vocês. Então, se você precisa plugar uma API do WhatsApp oficial, fazer disparos em massa e ter tudo isso de forma legal, bonitinha, redondinha e ainda plugado com todas as redes sociais, o Crisp é para você. Não deixe de conhecer a ferramenta, os caras são ponta firme, eu uso há mais de um ano e super recomendo, beleza? De volta pro vídeo então, galera. Qual que é o seu estágio hoje? Que momento que vocês estão da jornada? Boa, ótima pergunta. A gente hoje já tem cliente no Brasil inteiro, então a gente está em 26 estados e tem mais de 150 municípios. Então tem algumas centenas de clientes aí em alguns lugares. E então já a gente tem bastante receita, tem muito cliente. A gente tem um NPS bem alto, então para você ter uma ideia, a nossa média de feedback da Selva é de 9,76 de 10. Então, Caramba! a gente está nesse estágio, mas a gente ainda tem muita coisa para fazer. Assim, a gente, em termos de número de clientes, é isso. A gente está com um time que tem menos de 20 pessoas, grande parte gente tech, engenheiro do ITA, da Poli, e em termos de caixa ou captação, a gente captou com alguns anjos, são anjos bem estratégicos para a Selva, depois eu posso contar um pouco mais quem são, alguns pequenos fundos estratégicos também que entraram com cheque de anjo por conta do time que a gente montou para atacar esse problema. Legal, então vocês estão tipo meio que numa fase seed, assim, pré-seed, seed, né? Em termos de captação, seria um pré-seed, assim, se a gente comparar com rodada de fora, seria como se eu tivesse captado um pré-seed. Com o Brasil foi uma rodada um pouco maior comparado com o que outras empresas no Brasil captam, mas é isso, sim, a gente está agora no segundo ano de vida e com muita coisa, ainda no dia zero, assim, para mim, porque tem muita coisa para fazer. Em termos de contabilidade, não acho que a gente está nesse nível, mas tem uma frase que eu gosto que falam do Steve Jobs, que é, né, que ele é um cara muito bom em encontrar mercados onde tinha produtos de um segundo nível de qualidade, assim. Então, por exemplo, ele não foi ele que inventou telefone celular, ou até smartphone, mas ele descobriu que, putz, os produtos que existiam lá eram muito ruins. E computadores também, tipo, não foi ele que inventou computador pessoal. E a gente vê que o Brasil, que é um dos países mais complexos tributariamente do mundo, a gente tem muito contador e hoje as pessoas têm uma experiência muito ruim em contabilidade, assim. Então, eu não acho que as CEOs são gênios em falar, putz, vamos tentar resolver contabilidade. Mas é que a gente está olhando com um approach de uma outra forma, porque o buraco é muito embaixo, assim. O Brasil tem muito contador, muita gente super bem intencionada, só que é tão complexo, né, que ninguém parou para reinventar isso do zero. Então, fazer todas as partes do zero para garantir que na ponta quem está usando contabilidade no Brasil consiga fazer isso de uma forma simples. Legal. E você falou que a empresa tem 2 anos, né? Então eu queria dar um passo para Menos de trás dois e. anos. Menos de 2 anos, cara. Eu queria saber como foi assim que surgiu o projeto, e como foi todo o processo de ideação e validação, que eu acho que é uma etapa muito legal assim da gente explorar. Boa. Perfeito. Acho que tem algumas etapas disso, tá, Bruno? Talvez dando um passo atrás, começa um pouco o relacionamento eu e o Gabriel, que é meu co-founder aqui. A gente se conhece desde a época da universidade, então na época da universidade, junto com alguns amigos, a gente fundou uma rede de cursinhos para jovens de baixa renda, onde os próprios universitários dão aula e cuidam da gestão, e isso tem cursinho no Brasil inteiro. Foram vários desafios fazendo isso, mas no fim foram mais de 25 cursinhos, mais de 1.000 universitários voluntários, mais de 5.000 alunos. E eu estava na presidência, enfim, eu fui um dos fundadores, estava tocando isso, e o Gabriel, ele era o diretor financeiro de um dos cursinhos da rede, né, do ITA. Então a gente se conheceu nessa época e a gente ficou amigo. E depois a gente teve jornadas um pouco separadas, em que ele foi empreender de novo junto com outros amigos nossos. Eles foram acqui-hire, que esse é um termo que eu estou falando em inglês, mas eu vou traduzir ele porque eu não sei como é que fala em português. Mas basicamente uma empresa comprou eles no início da jornada ainda, mais por conta dos talentos e menos por conta do produto feito. Eles foram comprados por essa empresa, então, viveu a jornada lá, foi CEO da empresa, e eu fui trabalhar com tecnologia na fundação do primeiro Banking as a Service do Brasil, depois uma outra startup na Alemanha que foi vendida para o Strava, aquele aplicativo de corrida que algumas pessoas devem conhecer, e depois nos Estados Unidos também, e a gente sempre trocou muita figurinha.
E à medida que as nossas carreiras evoluíram, eu comecei a ajudar muitas pessoas com finanças, que as pessoas me olhavam mais como uma pessoa de números. E é isso, médicos, amigos meus. E o Gabriel também, ele começou a namorar uma médica, virou a noiva dele, e que estava pagando muito mais imposto que deveria. E a gente começou a olhar para esse mercado e ver, putz, é um buraco muito embaixo e tem muita gente tentando resolver ele, só que ninguém resolvendo direito. Então, muita gente tentando atacar esse segmento específico, assim. E a gente, na época, eu estava trabalhando num fundo de investimento que chama Graphene Ventures, é um fundo de investimento grande nos Estados Unidos, tem fim de investimento mais de 1,5 bi. Então, é um fundo, e são pouquíssimas pessoas, né? Entrei, eu fui a quarta pessoa a trabalhar no fundo. Mas é um fundo super legal, aprendi muita coisa lá, investi em Snapchat, Lyft, então empresas que viraram unicórnios, empresas de tecnologia muito relevantes no mundo. E eu peguei um pouco do que a gente aprendeu lá para olhar para essa tese no Brasil que a gente estava vendo. Então, era interessante porque muitas das coisas que a gente olhava, putz, não dava o tique de putz, o lugar perfeito para empreender, como muitas vezes a gente vê sei lá, material, o que grandes aceleradoras ou fundos de investimento fazem. Mas, por exemplo, esse é um mercado que ele é super competitivo. Então, de contabilidade. Então, contabilidade para médico especificamente, que é o nicho que a gente decidiu entrar como go-to-market, a gente viu que tinha mais de 100 empresas no Brasil que fazem só contabilidade para médico. É o oposto do oceano azul que a gente vê putz, nos livros. Mas a gente viu que o nível de entrega que os produtos tinham era abaixo do que a experiência que a gente achava que deveria ser. Então, não é que são empresas que são pouco capitalizadas, então são empresas que muitas vezes são super bem capitalizadas, mas a experiência ainda é muito pior com o que outras coisas que a gente tem no mercado. Então, por exemplo, com o banco, que também é super burocrático no Brasil, por muito tempo a gente aceitou como clientes ter uma experiência ruim, que a gente tinha que pagar para ter uma conta de pessoa física, ou investimento rendendo na poupança. Putz, é um negócio que é a experiência horrível. Daí que a gente viu que com tecnologia dá para ter uma experiência muito acima. E a gente Uhum. desenhou a mesma coisa com contabilidade. Assim, a gente sabe que é um mercado que é pouquíssimo sexy, assim, então é super burocrático, tem que entender um monte de coisa, tributário, dos sistemas do governo, putz, tem muito pingo no i que tem que colocar. Ao mesmo tempo, tem uma plataforma nova que a gente vê que está nascendo, que é no WhatsApp, né? Então, no WhatsApp putz, começaram a abrir as APIs deles, né? Principalmente ali em 2018, putz, desenhou uma parte de criptografia de ponta a ponta que simplifica, possibilita muitas coisas, alinhado a Banking as a Service, que é basicamente a infraestrutura bancária que existe no Brasil, que possibilita criar tipos de produto para entrega de cliente que antes não existia. Então a gente viu que juntando essas pontinhas a gente consegue entregar uma experiência para o prestador de serviço autônomo ali muito mais simples, que hoje a barra é muito embaixo de contabilidades tradicionais ou quem está auxiliando os prestadores de serviço autônomos. Então a gente basicamente olhou para isso dessa forma e aí assim eu estou falando aqui por cima, mas a gente entrou muito a fundo. Então a gente entendeu quem são os players, o que eles entregam, o que eles não entregam, como que eles entregam essas coisas, os clientes que estão usando eles, o que eles gostam, o que eles não gostam. A gente conversou com putz, mais de 1.000 pessoas que usam serviços assim ou tecnologias assim para entender como que eles estão, o que eles estão insatisfeitos, o que eles gostariam de ter mais e que a gente poderia fazer mais. E era engraçado porque muitas das coisas que a gente pensava no início não nem se tornaram realidade, assim. No início a gente falava, não, a gente vai precisar de um aplicativo, e aí depois a gente começou a fazer as coisas no WhatsApp, paralelo, e com o aplicativo ali que a gente já tinha desenvolvido. Putz, quem tinha feito esse aplicativo é um cara super bom, tem uma das maiores incubadoras do mundo que chama Y Combinator, que fez mais de 20 aplicativos para eles. E na hora que a gente terminou, a gente mostrou para os nossos clientes ali que já estavam pagando antes do produto estar pronto. E aí os nossos clientes falaram: pô, adorei o aplicativo, posso até baixar e tal, mas posso continuar conversando com você direto no WhatsApp? E a gente falou: É. pode. É, mas aí, será que faz sentido a gente ter esse aplicativo? E a gente não tem a resposta definitiva para isso ainda, por exemplo, mas a gente chegou à conclusão que, desde aquele momento até agora, a gente jogou tudo que a gente desenvolveu no lixo e decidiu focar todo o desenvolvimento direto no WhatsApp. Então a gente já sabia que ia ser o WhatsApp first, então seria primordialmente no WhatsApp, porque é onde todo mundo está usando. Todo brasileiro Uhum. sabe usar o WhatsApp, até a tiazinha da esquina, nossa avó, putz, o tiozão lá que mandou áudio de 15 minutos. Mas a gente achava que ainda provavelmente teria uma necessidade de usar aplicativo, assim. Por enquanto, essa hipótese
não se tornou verdade. E então foi muita coisa que a gente foi aprendendo. A gente desenvolveu isso, e aí desenvolveu a tese, trabalhou em cima, pesquisou muito. Na hora que a gente entendeu com clareza que era esse o caminho, aí a gente decidiu entrar de cabeça nisso. E aí eu conversei com os sócios do fundo, que eu estava trabalhando, comentei que eu estava vendo essa oportunidade, estava pensando em entrar, e aí tive a sorte de o meu chefe lá, que é o sócio principal, ele tinha uma carreira que era programada para mim lá dentro, de me se tornar sócio lá também. E aí ele falou, André, você pode empreender desde que eu possa investir em você também. Aí ficou no-brainer de fazer isso. E aí a gente combinou só um tempo a mais para ficar no fundo, porque tinha alguns desafios que estavam passando em algumas empresas do portfólio do fundo que eu estava auxiliando. Uma vez que passou esse tempo, eu entrei de cabeça. Isso foi no, no primeiro semestre do ano passado. E a gente já foi conversando com algumas pessoas com quem a gente já tinha trabalhado, ou tinha estudado, para montar o time. Então a gente montou um time de tecnologia muito bom, né, para botar isso de pé. E aí trouxe alguns investidores. Depois, se quiser, eu posso contar um pouco mais como que foi esse racional de captar versus não captar, que eu não acho que é uma resposta preto no branco assim. E a gente, bom, captou a rodada com anjos. E aí foi montar tecnologia, foi grande parte do ano passado montando a tecnologia. Esse ano as coisas começaram a ficar de pé e isso já tinha cliente entrando. Então a gente tinha um mindset desde o primeiro momento. A gente queria ter cliente. Então, mesmo que a gente fosse atendendo manualmente por trás, porque a gente queria entender o que os clientes estavam querendo. Putz, o que ele O queria de fato. comportamento da galera, né? Exato. Porque uma coisa é a hipótese, outra coisa é fazer um aplicativo funcionar lindo lá, e na prática não tá resolvendo a dor principal. E foi super bom pra gente ter feito isso, porque teve várias coisas que a gente errou no caminho também. Então, assim, muitas coisas a gente acertou. Por exemplo, a emissão de nota fiscal para fazer ela automatizada. Não é trivial fazer isso. Por exemplo, não pode errar. Você não quer pedir uma nota fiscal para o seu contador e ele errar ali, nem que seja um centavo, né? Ou o KNAI, ou a descrição. Negócio que não pode errar. É diferente de aprender Uhum. com outras coisas de IA, que você pode deixar a IA alucinar um pouco. A gente não tem esse luxo. Mas, então, nota fiscal, por exemplo, é um negócio que é importante, tem outras coisas que são super importantes também, mas outras coisas foram menos relevantes. Então a gente decidiu fazer um negócio de agendamento lá que a gente achou que poderia ser super legal, poderia ser super útil, e na prática não foi nem um pouco útil. E a gente já parou o desenvolvimento disso. Hoje a gente viu que quando a base de usuários aumentando, tem algumas pessoas que usam essa feature, mas para uma coisa que a gente não tinha pensado inicialmente. Então talvez a gente volte a investir mais tempo e energia nessa parte específica. Faz muito sentido. Mas a gente foi entendendo o que gerava mais valor com base em feedback de usuário, assim. Galera, quero fazer uma rápida pausa aqui nesse vídeo para falar para vocês sobre o que nós estamos fazendo nessa Black Friday no mês de novembro. Nós vamos fazer várias lives esse mês, onde nós vamos ensinar vocês a todo o processo de validar uma ideia. Mesmo que você não tenha uma ideia, vamos ensinar para vocês como montar um MVP com IA e vamos ensinar vocês a como conseguir os seus 100 primeiros clientes. Além disso, a gente vai soltar vários conteúdos gratuitos e uma oferta histórica também dentro do nosso grupo de WhatsApp. Então eu vou deixar o grupo de WhatsApp na descrição se você achar que faz sentido você participar durante o mês inteiro de novembro, até dia 24 de novembro, vocês vão poder participar desse grupo e tudo mais, tá bom? Então eu vejo você lá no grupo, espero que vocês curtam demais e de volta pro vídeo. Você chegou a fazer esse trampo manual, assim, de ficar se passando por uma pessoa lá atrás e entrava no site da prefeitura, emitia nota na mão mesmo, fazer todo o rolê? A gente fez até pouco tempo, todas as notas fiscais que eram emitidas era a gente emitindo manualmente. E a gente tá falando de quantas notas que vocês emitiam ali por mês, assim? Tem. Putz, é muita nota. Pra você ter ideia, tinha cliente que pedia mais de 300 emissões de nota em um mês. Um Caramba! cliente. Um cliente que presta serviço, né? Então, tipo, isso realmente estressou, assim, estressou a gente, estressou o time. Porque para ver realmente onde que é o limite. A gente não dá limite para os clientes em termos disso. Porque como a gente quer que ele possa, com a Selva, ele possa fazer as coisas que ele não consegue fazer em nenhum outro lugar. Não só de experiência, para emitir uma nota que seja a nota mais rápida que ele emitiu, sem erro, com uma experiência super boa, super simples. Mas se ele tiver que emitir 500 notas também, ele também consiga fazer isso da forma mais tranquila possível. E é hoje para você emitir 300 notas, seja com uma contabilidade de um contador tradicional, ou seja com uma contabilizei da vida, que putz, acho que tem Contabilizei, Agilize,
outras plataformas funcionam super bem, mas talvez não vão atender essas pessoas muito bem. E aí, outras coisas pequenas, né? Então, por exemplo, putz, atendimento. Muita gente vai parar para conversar com o contador depois que parou de trabalhar. Mas aí, quem são, seja plataforma de contabilidade online ou um contador de esquina, quem que vai responder depois que terminou o horário comercial? E aí cria um gap. Com a tecnologia que a gente desenvolveu, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Legal. Hoje. E aí, mas antes era a gente respondendo manualmente tudo, assim, que dá muito trabalho. E qual foi o modelo de negócio? Vocês já tinham clareza no modelo de negócio de vocês desde o primeiro dia? Assim, sempre foi cobrar uma mensalidade? Vocês chegaram a pensar em modelos diferentes? Como foi esse estágio de validação de modelo? Uma ótima pergunta. Acho que a gente acho que ainda está no processo de refinar ele, mas desde o início a gente tinha uma clareza que a gente não ia inovar muito em modelo de negócio. Então, como que é cobrado? Então, tradicionalmente, contabilidades no Brasil cobram uma mensalidade. A gente falou, a gente não quer, pelo menos no início, mudar essa parte. A gente quer falar, a gente pegou a mediana do que outras empresas no mercado cobram e cobrou isso. A gente falou, essa mediana tem gente que cobra muito abaixo que a Sylvia cobra, tem gente que cobra 10 vezes mais. A gente pegou a mediana e falou, a gente quer cobrar mensalidade porque o produto tem que ser muito bom, os clientes têm que ficar felizes por conta disso, assim, por conta de ser uma experiência simples como deveria ser, confiável como deveria ser. É, e aí a mensalidade, todo mês tem uma mensalidade ali. E aí tem outras coisas que a gente já entendeu, que aí varia um pouco de nicho para nicho. Mas, por exemplo, médicos têm algumas complexidades a mais, e tem outras coisas que a gente consegue fazer, como a gente tem essa parte de conta bancária também. Conta bancária, ela basicamente quando o médico ganha o dinheiro do hospital, vai sempre cair o dinheiro lá. E isso possibilita uma gama de produtos adicionais que podem ser feitas, por exemplo, adiantamento de recebível desse médico, em Uhum. que a empresa fica com spread, tem um player que faz o funding disso, e a Sélvia consegue ganhar em cima desse spread e, consequentemente, possivelmente diminuir a mensalidade que o cliente tem que pagar. Então, tem algumas coisas que dá para entender onde que mexe nas alavancas para que não só o cliente esteja sempre ganhando, como a Sélvia também consiga aumentar o faturamento, né? E Legal. acho que a gente tem muitas alavancas ainda em cima disso de precificação, modelo de precificação que a gente vai ter que testar. Hoje a gente deixou bem baunilha, assim, em que a gente cobra o tradicional para ser simples. Então a gente Ah, está mas fazendo é esses legal. testes. Faz sentido, né? Até porque, tipo assim, empresas de WhatsApp first, né? De que nasceram focadas no WhatsApp, não são tantas, né? É uma coisa mais recente também, né? Então, imagino que tenha esses desafios de achar esse ponto ideal ali, de onde cobrar, quanto cobrar, e sem contar que você não tem nem 2 anos de vida, né? Então, também tem coisas que o tempo vai ter que dar a resposta, né? E tem outras coisas e o teste, por exemplo, que acho que podem ser feitos são desde cobrar só quando ele usa. Então, tem alguns modelos de especificação que são assim, ou cobrar proporcional à receita que ele tem. Isso é muita coisa que a gente pode entrar aí que a gente vai ter que testar, assim, no fim do dia. A gente entende que o principal é ser um parceiro de confiança do cliente, para ele saber que dá o pepino, tá tudo certo, consigo confiar, por isso que a gente tem os feedbacks que a gente tem. E aí Legal. o resto das coisas se ajustam, assim, a gente entende que é menos de precificação, porque tem contabilidades, ou putz, conta PJ, que é muito barato, tem coisas que são até de graça, só que você não está contratando um player assim porque ele é de graça, né? Você contrata ou que ele vai ser R$ 50 por mês. Você contrata para saber que você pode confiar e que não vai dar problema. É. E esse é o principal, assim. E até uma coisa que a gente está aprendendo como conseguir comunicar isso muito bem, porque é uma coisa que é super importante, só que muitas vezes as pessoas não têm uma clareza disso, né? E contabilidade é um pouquinho como se fosse protetor solar, assim, que a gente descobre que está com protetor solar ruim depois que começa a arder na pele, né? Então você passou um protetor solar ruim ali e aí começa a arder na pele. E aí quando a gente está falando de contabilidade ou da experiência de uma pessoa ter uma PJ, essa ardência na pele ela pode surgir em vários momentos. Pode surgir em, putz, demorando para emitir nota fiscal sai errada, tô pagando imposto a mais,
que não deveria descobrir por causa de um amigo que está pagando muito menos, ou na verdade tá pagando imposto a menos, estou achando que estou fazendo super, estou ganhando, só que na verdade a contabilidade está fazendo alguma coisa errada por trás, e aí no fim vem a receita, cai com uma multa muito grande em cima. E aí arde de verdade, né? E como são inúmeros casos de como pode arder, tem gente às vezes que até decide no início da carreira, sabe que vai abrir um CNPJ, decide não abrir com a Selvi, abre com alguém que recebeu a indicação, aí começa a arder 6 meses depois e aí vem com a Selvi. A gente vê alguns casos também que são o filho, que é mais acostumado à ideia de ter uma tecnologia resolvendo, ajudando na resolução de coisas dele, vai com a Selvi, o pai dele é super contra, mas depois de alguns meses, vem o pai e fala: filho, vocês pode marcar um papo com aquele pessoal da Selvi de novo, eu quero entender o que que eles estão fazendo, porque a experiência que tá tendo e o que eu tô tendo é muito diferente. Então, aquele cara mais velho, que tem 60 e poucos anos de idade, que já tem um CNPJ, uma contabilidade há muito tempo, ou usa uma plataforma de contabilidade há muito tempo, muda de opinião. Então, é um pouco. Enfim, a jornada que a gente se inspira, mas um pouco que o Nubank passou, né? A construção de confiança que o Nubank teve que passar com muita gente foi muito grande, mas à Uhum. medida que foi crescendo, foi gerando uma bola de neve, assim, né? Legal. Então, hoje o principal ponto é esse, é garantir que a experiência seja super fluida e a gente acredita que as outras pecinhas vão caindo onde elas deveriam cair da forma correta, seja precificação, etc. Faz muito sentido, né? Ser customer centric, né? Tipo, orientado sempre ao cliente. E hoje você Exato. tem algum modelo freemium, algum modelo gratuito para que as pessoas possam testar e indicar o produto? Porque ele é muito B2C ali, de certa forma, né? Quase um B2C, né? Perfeito, Bruno. Sim, é quase uma pessoa física. Inclusive, na Sérvia, no fim, o nosso cliente é um B2B, né? Business to business. Então, o nosso cliente é um CNPJ, mas muitas vezes é um CNPJ que tem o dono, que é um CPF. Então, a gente brinca até que é um CNPF. E aí, hoje, a gente tem o freemium que a gente fala, a gente tem quando vem de indicação. Então, quando tem muita gente que indica um para o outro, aí vem indicação, ganha o primeiro mês gratuito, que é realmente para testar. Legal. E hoje a pessoa entra e fica, assim. Então, os É casos fila é de espera que vocês realmente fazem? a gente. Não tem fila de espera, mas você pode só indicar uma pessoa. Na hora que a pessoa entra, o primeiro mês ela é gratuito. Então, a gente pode até Legal. fazer para você, por exemplo, todo mundo que você recomendar ganha um mês gratuito. Boa. Então fazer a publi assim, olha, gente, o link tá aqui embaixo nos comentários aí, é só dar uma olhadinha. Boa. E a gente faz isso. A gente faz isso realmente quando vem indicação, porque para a pessoa testar, e aí hoje acho que é 99,5% ou 99,6% das pessoas que vêm, elas realmente ficam. E aí as pessoas que não ficam são as que decidem fechar o CNPJ. Então, É que o que pra deve gente acontecer com bastante frequência, eu imagino, o que né? acontece muitas vezes, por exemplo, quando tem uma pessoa que se muda do Brasil para fora ou para de trabalhar, às vezes trabalhava como PJ para alguns lugares, aí decide pegar um contrato que é CLT. Então vai trabalhar só para um lugar com um CLT, mas não faz mais sentido ter esse CNPJ, e Hum. tá certo mesmo, tem que fechar. E a gente tem, até na precificação, assim, a gente faz várias coisas, por exemplo, não tem contrato, não tem multa de encerramento de contrato. Tem um período só que precisa. Tem alguns dias que a gente precisa para conseguir preparar todos os documentos para terminar esse encerramento, mas não tem multa. Então a gente faz realmente com que a experiência seja simples como deveria ser, assim, tanto de onboardar, então, tem gente que, por exemplo, precisa abrir um CNPJ, é super simples, manda todos os documentos via WhatsApp, a gente consegue abrir o CNPJ por lá. Ou já tem uma contabilidade que quer trocar, é só assinar o contrato e a gente consegue conversar com a contabilidade antiga, simples como deveria ser, assim, não tem que nem se preocupar. Até quando tem plataforma de contabilidade online, a gente consegue simplificar esse processo Legal. para quem tem o CNPJ. Porque não faz sentido, assim, eu não quero ganhar dinheiro quando o cliente não está ganhando dinheiro, não está tendo uma experiência boa. E tem até umas coisas, por exemplo, e aqui eu não vou. é, e aqui eu não vou comentar os nomes burocráticos disso, mas eu vou simplificar, que às vezes tem um CNPJ que você pode até, você sabe que você não vai usar ele por 6 meses, um ano, então tem um processo que dá para fazer, que a gente vai, entre aspas, congelar esse CNPJ. Então não vai Uhum, nem uhum. ter que pagar imposto para o governo, e nesse período nem paga mensalidade para a Selva, porque não faz sentido eu ficar ganhando em cima disso,
de um CNPJ que Ah, é mas é inativo, sabe? legal. Você evita um churn, de certa forma, ali, né? E aí quando esse cliente voltar a precisar desse CNPJ, aí pode voltar a usar. Aí tem algumas coisas de governo, né, que esse CNPJ pode ficar congelado ali por até 2 anos, mas simplifica a jornada pro dono do CNPJ também, né, para aquele PJ que às vezes não sabe muito como lidar com as coisas, a gente abstrai isso para ele. Legal. Qual que é o seu principal canal de aquisição hoje? Boa, ótima pergunta. Hoje a gente trabalha, nosso principal canal de aquisição é de embaixadores. Então, isso vai um pouco do modelo que a gente decidiu entrar. A gente começou olhando para pessoas que vão se formar e abrir CNPJs, porque são pessoas que ainda estão no início da jornada e a gente começou a fazer eventos educativos para essas pessoas. Então, a gente tentou não inventar muita roda. A gente, por exemplo, o que a XP fez de fazer eventos em vários lugares para as pessoas se educarem sobre o mercado financeiro. A XP teve um papel grande de educação no mercado financeiro. A gente busca fazer eventos sobre contabilidade e burocracia no Brasil. Então, eu vou informar, vou precisar abrir um CNPJ, e agora? O que que eu faço? Como que eu faço? Quando faz sentido abrir? Quando não faz sentido abrir? E aí, para isso, a gente tem embaixadores em universidades no Brasil inteiro, em que ajudam a gente a organizar esses eventos, e aí depois as pessoas acabam vindo através deles. Esse é o principal. Aí tem outros canais que a gente já testou também, que antes eram as principais que a gente decidiu desinvestir dele, que era, por exemplo, Atléticas. Atléticas, a gente fazia muita parceria com Atléticas nesse mesmo modelo, só que a gente viu que muitas Atléticas, ou Atléticas, comissão, como é que é? De centro acadêmico, então entidades assim, que muitas vezes tem muitas pessoas super, super bem intencionadas lá, só que pode ser um cachorro que morre de, um cachorro com vários donos que morre de fome. Muita gente, todo mundo do centro acadêmico sabe que faz sentido ter a parceria, mas porque a gente faz contabilidade de graça para o centro acadêmico deles, resolve todos os problemas burocráticos que tem, só que é muito difícil de se converter em venda, então a gente está dando mais trabalho do que Resultado, né? resultado, e no fim era uma pessoa lá dentro que precisava vestir a camisa da Serra e falar, não, eu acredito muito nisso, eu acho que isso vai ajudar muito meus colegas, então eu vou vestir. E essa pessoa virava nosso embaixador e a gente parou com essa parte e falou, tá, então vamos focar só nesse embaixador porque é ele que está realmente mexendo a agulha ali. Então a Legal. gente tem uma parte do time que é só focada nisso. E tem outras coisas também que são Instagram. A gente viu que muita gente hoje vai para o Instagram da Sélvia para ver realmente a página, então poucas pessoas vão olhar para o site, por exemplo, mas muita gente olha o Instagram, então a gente começou a ter que É produzir quase o conteúdo para o novo Instagram. site, né? Hoje em dia, o Instagram é a nova página das empresas. Eu tô aprendendo a fazer isso ainda, é uma coisa que não é natural para mim, mas estou aprendendo. E tem outra coisa também, é a indicação. E a indicação é um canal que é forte pra gente, importante pra gente também, porque é realmente um cliente indicando o outro. E não só reduz o CAC, né, que é o custo de aquisição do cliente, mas também faz com que vire uma bola de neve, né? E a gente está Sim. entendendo como fazer isso fluir melhor. Ah, ainda mais você comentou antes da gente entrar aqui na sala que seu NPS é altíssimo, então isso deve gerar muito boca a boca, né, dentro da base, né? O nosso NPS, a gente tem uma nota média aí de 9,76 de 10. Então, Nossa, é é uma muito nota alto. muito alta. A gente chega a ter meses com NPS de 100, né? O NPS, pra, talvez, não sei se todo mundo tem clareza do que é, mas se mede de mais 100 a menos 100, né? E de Uhum. forma geral, se ele é positivo, ou seja, se ele é de 0 a 100 positivos, é um indicativo muito bom, porque quer dizer que os clientes estão mais satisfeitos do que insatisfeitos com a solução. Então, tem até umas empresas bem grandes, acho que Facebook, acho que eles estavam com NPS de 26, que já é positivo, assim. Áreas diferentes, indústrias diferentes têm benchmarks, tem padrões de NPS diferentes, mas da Selva realmente até tá me surpreendendo, assim. Mas eu também acho que NPS não é a única métrica que a gente tem que olhar, mas é uma métrica que ela ajuda a tangibilizar a experiência que os clientes estão tendo. Não, super. Ainda mais que você pensa num mercado que a experiência tende a ser negativa com muita frequência, então ter um NPS alto desse é um baita de um diferencial competitivo, né? É, até que isso me leva à próxima pergunta. Assim, hoje, dentro das empresas, dentro de tudo que vocês estão fazendo, o que você acha que fez
a Selver se destacar, assim, quais foram as propostas de valores únicas, assim, que vocês trouxeram para o mercado, que você acha que é o que faz girar a roda hoje com bastante força? A resposta para a gente é basicamente ter uma experiência para o cliente que é simples como deveria ser e confiável. É isso. É, e aí tentar quebrar isso um pouco mais. Então, a gente não gosta de olhar muito para o que são as features ou o que são os aspectos de tecnologia que fazem isso, mas é a experiência que o cliente tem de ponta a ponta. Então, isso por quê? Porque quando a gente compara uma solução com a outra, é fácil daí se perder em detalhes e não estar focando na experiência, assim. É, isso acho que fica mais claro com aplicativos, e aí eu vou traduzir depois pro WhatsApp, tá? Mas com aplicativos a gente sabe, por exemplo, dois bancos podem ter as mesmas features ali. Então vou comparar, sei lá, o Banco do Brasil em 2017 com o Nubank em 2017. Ambos tinham conta corrente, ambos tinham cartão de crédito, só que a experiência de você usar a conta corrente do Nubank, a experiência de você ter um cartão de crédito do Banco do Brasil era muito diferente. Mas as features são as mesmas. E hoje, acho que a gente tem um paralelo com o mundo de WhatsApp, em que ter um WhatsApp na empresa, ele é um lugar comum, assim. Acho que são poucas empresas que não vão ter um botzinho lá no WhatsApp, né? Uhum. Mas tem uma diferença muito grande entre você ter um bot no WhatsApp que você está conversando com a empresa lá e você quer jogar o celular na parede. Não Que é sei se já muito passou por frequente. isso, que é frequente. E ter você está conversando com um bot ou com uma IA no WhatsApp e ela está efetivamente respondendo as coisas com uma qualidade maior ou igual, como se fosse um ser humano muito bom, muito caro, te ajudando do outro lado. Então, essa experiência é muito grande. E aí a gente tem que quebrar. Então, como é que faz? Como é que você faz para ter uma experiência muito boa versus que são os artefatos para ter uma experiência muito boa versus uma muito ruim, né? E aí você tem várias coisinhas assim, desde tom que a IA está usando para se comunicar com o cliente, desde que são as features de fato, né? Por exemplo, ter uma conta bancária, mas essa conta bancária o Selvia usa de base, né, uma infraestrutura bancária por trás, mas que são coisas que o cliente consegue fazer versus o que ele gostaria de fazer lá dentro. Quando ele manda uma pergunta, como é que ele gostaria que essa resposta viesse? A mais longa, a mais curta, em bullet points? Se ele... Horário de funcionamento, são várias coisinhas de importantes ali de quando... Até de quando que faz sentido ser uma IA respondendo, quando que é um bot respondendo, e quando que é o momento certo de passar para um ser humano? Porque a Selva a gente também tem uma pequena parte do atendimento que vai ser com o ser humano. E a É gente inevitável, busca, né? e a gente busca fazer isso no momento certo para o cliente, assim. Do mesmo jeito que com o Nubank. Hoje o Nubank resolve tudo via WhatsApp, via aplicativo. Mas de vez em quando você vai ter que falar com o ser humano. Você quer quando o ser humano conversa só os maiores pepinos sejam passados para ele, mas quando passe para ele realmente resolva, né? Uhum. Então, quando que a gente consegue já identificar isso proativamente pro cliente, ver, ó, ele precisa de uma coisa e isso a IA não é capacitada para resolver, tudo bem, eu vou repassar para um ser humano e aí o ser humano vai resolver. E aí a gente tem um time especialista na Selva que é responsável só por resolver esses casos cabeludos que a IA não é autorizada a resolver ainda, para que o cliente seja bem atendido. Para você ter uma ideia, hoje o nosso tempo médio de resposta, o nosso time de especialistas é de 3 minutos. Então é realmente super rápido, assim. Super Porque rápido. é, são pouquíssimas pessoas. Porque elas realmente já têm todo o contexto da empresa, desse cliente, já sabe quanto que pagou de imposto, que notas fiscais ele emitiu, etc. A gente montou todo um sistema interno para garantir que ele tem esse acompanhamento, né? Legal, cara. Andrezão, caminhando para um encerramento, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre o que você daria de conselho para empreendedores que estão querendo empreender, principalmente o WhatsApp First, assim, porque eu acho que o Brasil é um país incrível, assim, tem muita oportunidade e muito nicho ainda, né? Então, quando a gente pensa ainda mais em prestação de serviço e IA, a IA criou muito nicho, né? Muito subnicho. Então, eu queria saber um pouco da sua visão, assim, se você fosse começar hoje de novo, o que você faria e que conselhos você daria para quem tá nessa jornada? Legal.
Acho que tem algumas coisas que são importantes ter em mente. Acho que hoje empreender no WhatsApp, o WhatsApp no fim do dia vai ser a ferramenta que vai estar usando, né? Mas tem muitas coisas na base que continuam sendo importantes. Então, é a forma de entregar valor que muda, mas a base continua sendo importante entender o que que é o tamanho de mercado, o que que é o problema, o que que é o problema que o nicho que eu estou tentando olhar, eles realmente têm, quem tem esse problema, qual que é o impacto desse problema. Então, putz, eu estou buscando ajudar. A gente pode criar aqui algum mercado, mas ajudar produtores de conteúdo com alguma coisa via WhatsApp. O que que são as dores que esse público tem? Quando que eles têm essa dor? Por que que essa dor é relevante para eles? Não é uma dor pequena. E aí, e aí fazer com que isso seja a panela e a tampa da panela é a solução que eu estou montando, né? Então entender, tá bom, eu vou montar no WhatsApp, acho que o WhatsApp possibilita algumas coisas de plugar as APIs lá, acho que é, mas garantir que essa solução está de fato resolvendo ali. E aí, acho que uma vez que a gente fez as coisas básicas que independe de ser WhatsApp ou não, aí a gente vai efetivamente montar a solução que é testar. Então, eu recomendo muito testar as coisas. E aí tem muita ferramenta hoje que dá para fazer teste rápido, que até a gente usa algumas coisas na selva. Então, hoje a gente montou toda a infraestrutura tech interna, mas tem alguns testes, por exemplo, que são feitos com o N8N. Perfeito. Que é uma super E ferramenta, né? E que é fácil de uma super usar, assim. ferramenta, exato. E você consegue plugar outras coisas lá. Então, acho que são pequenos testes assim. E entender que é mais resolver a dor do cliente, menos automatizar as coisas. Acho que tem muita gente que vem conversar com a Selvia que busca automatizar todo o processo, só que tem uma parte muito grande, na minha visão do processo, que é importante antes resolver o problema não automatizado, garantir que teve clareza disso, como que a categoria do problema é resolvida e menos de só tentar sair automatizando. O que é muito E comum, isso né? A galera faz muito isso, né? Sai é, criando o produto e automatizando tudo, baseado numa hipótese que às vezes nem tá clara ainda pra ele, né? isso não é sexy, sim. Tipo, não é sexy ficar resolvendo as coisas manualmente lá, mas faz muita diferença. Então, e isso principalmente tipo, no WhatsApp tem umas pequenas coisas para a gente estar mais acostumado a usar com tecnologia, que a gente tem um desafio. A beleza do WhatsApp é uma faca de dois legumes, né? Que é o usuário não tem que imputar os dados de uma forma exata. Então, ele possibilita um input de dados que é bem subjetivo, bem vai da cabeça do usuário. E a beleza de um aplicativo é que o usuário tem que imputar o dado ali da forma que o dev quer, na hora que ele quer. Já tem vários desafios, né? Mas essa é a beleza. No WhatsApp, o usuário manda um negócio super desestruturado e você tem que se virar para falar, beleza, como que eu vou resolver isso? Então, entender qual que é a intenção do usuário por trás é muito mais difícil, porque às vezes o usuário ele fala, ele não aprendeu a lidar, conversar com o IA ainda. A gente às vezes acha que não sabe conversar com o IA, mas o usuário não sabe conversar com o IA. Então ele fala só nota fiscal. E eu espero que o problema dele seja resolvido. E às vezes ele quer que emita a nota fiscal igual a última que ele enviou, às vezes ele quer checar o status da nota fiscal, às vezes ele quer saber quantas notas fiscais ele emitiu no mês, às vezes ele joga uma palavra, joga um número ali, joga um valor, R$ 2.000, você tem que saber o que fazer com isso, adivinhar se é uma nota fiscal que ele que emitiu com isso. Então, aprender a fazer, a detectar a intenção por trás faz muita diferença, porque às vezes a gente, como mais acostumado a lidar com tecnologia, o usuário faz uma pergunta, o bot ou IA responde de acordo com o que o usuário perguntou, só que na verdade o que o usuário perguntou não era o que ele gostaria de ter perguntado. E isso O que é muito dificulta comum também, imagino, né? que é muito comum, porque aí a galera de tech fala, não, mas o bot tá certo aqui. E de fato, o bot respondeu de acordo com o que o usuário perguntou, só que se a gente pega mais contexto na história de conversa, a gente vê que na verdade o que ele gostaria de te perguntar não era exatamente isso, mas é um detalhezinho a mais ali que precisa entender. Então tem muitas nuances que fazem uma diferença grande para entender qual que é a intenção desse usuário por trás dos inputs que ele está dando, que são desestruturados. Ele só quer que alguém resolva isso para ele. E aí o bot respondeu o que o usuário perguntou não significa necessariamente um sucesso para o usuário. Isso dificulta muito mais. Então é fácil criar um bot, é super fácil criar um bot, plugar as APIs lá, seja OpenAI ou outros LLMs, mas aprender a lidar com essas nuances é um desafio grande, por isso que é importante estar acompanhando próximo, sim. E acho que esses são os meus 2 centavos que eu consigo adicionar em cima da pergunta aí. Mas eu não tenho uma bala de prata. Quantas pessoas você chegou a entrevistar antes de montar o seu MVP?
Então, a gente conversou de forma geral com mais de 1.000 pessoas, mas foram um pouco mais de 400. É, isso aí. Então, no final do dia, talvez, acho que a grande lição aqui que fica sobre validação é queimar a sola de sapato e sair falando com o máximo possível de pessoas que você conseguir, né? Acho que é um input super importante, sim. Muito legal, cara. Eu acho que testar rápido também, dá pra pegar muitas coisas jogando rápido e testando no mercado, e aí entre uma pessoa e outra e adaptando isso, né? Porque aí você conversa com uma, monta uma versãozinha ali, fala com a próxima e ouve os inputs dela, e é importante saber filtrar também esses inputs, né? Então isso acho que faz muita diferença. Legal, cara. E você quer aproveitar então esses minutinhos e fazer algum jabazinho, falar sobre alguma coisa que você tá curtindo, a recomendar alguma coisa? Boa. Acho que de jabá a gente tem sim. Então a Selva nasceu olhando para um público de médicos e acabou crescendo muito organicamente para devs e quem trabalha em tecnologia, porque uma pessoa foi indicando a outra. E hoje a gente tem um braço que olha só para a parte de tecnologia. Então todo mundo que trabalha com tecnologia, que quiser ter uma experiência muito boa, de basicamente garantir que está economizando todo o dinheiro possível em imposto, fazendo as coisas certinho, de acordo com a lei, como deveria ser. E além de tudo isso, economizar muito tempo e ter uma experiência boa no WhatsApp. Vai ser um prazer ajudar. A gente pode Massa. fazer aí, que nem a gente tinha combinado, Bruno, um mês grátis para todo mundo que vier aqui. E vai ser um prazer ajudar, vai ser super legal. A gente ganha muito input dos nossos clientes também, então é super bom isso. E acho que, de forma geral, qualquer outra pergunta que você falou? Se você quer recomendar alguma coisa que você está consumindo ultimamente, se você tem algum livro, algum podcast, tem alguma fonte de conteúdo legal que você recomenda pra galera também. Tem um podcast que acho que talvez uma parte da audiência que goste, né? Aí é um podcast, tem um conteúdo em português, um conteúdo em inglês. Um conteúdo em português é do Lucas Abreu, é um Legal, é. amigo meu que ele produz bastante conteúdo. Acho que para quem está começando essa jornada de querer começar a criar iniciativas pode ser super bom. E um em inglês, para quem tem mais familiaridade com o idioma, é o Founders, do David Senra. E é um Vou até podcast anotar esses aí. que é muito bom também. Mas basicamente ele é aquela pessoa que consome biografias e ele pega biografias de founders, empreendedores grandes da história e lê 5, 6 biografias para um episódio, grava episódio, é ele falando com ele mesmo, mas com os aprendizados desses empreendedores também em indústrias Que totalmente legal. diferentes. Eu gosto bastante de ouvir, acho que traz alguns inputs bem acionáveis, mesmo pra gente no dia a dia no Brasil. Que legal, André. Cara, muito obrigado por ter participado do nosso episódio. Obrigado pelo seu tempo. E eu daqui uns meses, então, daqui, sei lá, um tempinho, a gente marca mais um pra gente ver aí a evolução e ver onde que vocês vão estar, viu, Andrezão? Mas muito Ah, obrigado pelo seu tempo, viu, cara? Combinado, Bruno. Obrigado também. Valeu, gente. Obrigado. Eu vejo vocês no próximo episódio, pessoal.